Olá, queridos alunos e queridas alunas, dando continuidade à parte de criminologia, na teoria do consenso, a teoria da associação diferencial, ainda falando das escolas sociológicas do crime, ela tem como alguns aspectos também chamada de white collar crime. Essa teoria foi desenvolvida pelo Edwin Sutherland, que seria propriamente um dos maiores criminologistas que já existiram. Se houvesse prêmio Nobel de criminologia, seguramente o Edwin Sutherland, com seu livro White Collar Crime, ganharia o primeiro Nobel de economia, de sociologia criminal. Claro que o determinismo econômico, né? Nós sabemos que o determinismo econômico é fator também importantíssimo na questão criminal. Mas o crime do colarinho branco, ele envolve... o que seria propriamente o crime do colarinho branco? Seriam 5 aspectos. Primeiro, que ele é cometido no âmbito de uma profissão, por uma pessoa da sua profissão, por uma pessoa de respeitabilidade e elevado estatuto social. A partir dessa definição, nós entendemos que é um crime, né? E o é por suas consequências gravosas, como quaisquer condutas criminais. Algumas vezes até mais gravosas, embora não exista propriamente a morte de alguém, não existe um corpus criminis, do corpo de delito, muitas pessoas morrem em consequência desse crime do colarinho branco, até mais gravosas, né? Cometido então por pessoas respeitáveis, com elevado estatuto social, praticado no exercício da profissão, o que evidentemente exclui todos os demais crimes, que, embora realizados por aqueles agentes, relacionam-se mais com a vida privada. Ocorre, em geral, como violação de confiança, né, com características propriamente relacionadas com essas no âmbito da profissão. Então, um médico, um advogado, um juiz, um economista, um ministro de algum país, né, alguém no exercício de confiança da profissão, promove, né, esse crime do colarinho branco. Casos aí no Brasil aos montes, né? Lava Jato, caso Sanasa, aqui em Campinas, a questão da sonegação de impostos, né? O dono da Dolly, que sonegou 4 bilhões, tinha 3 helicópteros, 13 carros de luxo e mais de 340 mil reais na época, em 2018, de dinheiro em casa, né? O dono da Dolly, né? Então, essa questão, na suíte principal da casa, tinha uma suíte com 200 metros quadrados. Sua casa com 3.500 metros quadrados de área construída. 2 andares, pé direito de 8 metros, né? Com pilastras de Carrara, de 15 metros de altura, capitéis de ouro. Enfim, é uma visão de uma mansão suntuosa avaliada por 42 milhões. Né? O caso do libanês, o empresário libanês, Nasrallah, de 52 anos. Então, essa casa aqui em Valinhos, do José Nasrallah. Também do distrito de Carlos Alves, em São João Nepomuceno, em Minas Gerais, o caso do Edmar Moreira, né? Deputado Edmar Moreira, com uma casa monstruosa também, né? Mas somente 7% dos crimes de colarinho branco são punidos no Brasil. Uma quantidade enorme, pisolato, defesa de explicar o dinheiro, né, da época, até brincavam que terminaria tudo em pizza, né? Várias operações da Polícia Federal envolvendo a Operação Lava Jato, uma série de alterações, escândalos na Petrobras, envolvimentos aí de políticos, pessoas de confiança, de alta confiabilidade, né? Então, envolvimento aí de próprio Paulo Barusco na CPI da Petrobras, Nestor Severo,
Então, uma série de pessoas tentando se apropriar das questões do dinheiro público. Propinas recebidas, né? Propriedades às vezes pagas dessa maneira. Então, vemos aí envolvimento de pessoas com poder. Essa teoria do colarinho branco nós vamos retomar com o Gabriel Tardet, quando ele fala em que crime é imitação. Lembra da teoria lá do Alexandre Lacassagne, da Escola de Lyon, em que o Gabriel Tardet diz que crime é imitação. O filho imita o pai, o aluno imita o professor, o empregado imita o patrão. Né? A lavagem de milhões aí em jogos, a própria FIFA, né? Envolvimento da FIFA, envolvimento da construção lá no Rio de Janeiro, na época da última Copa do Mundo, 2014. Tá? Então, pessoas que estão envolvidas, de alta respeitabilidade, envolvidas nessa questão, né? Propina da JBS no Friboi, então uma série de envolvimentos, né? Como dizia o John Steinbeck no seu livro O Inverno do Nosso Descontentamento, em que ele fala: o que importa é quem você conhece e não o que você conhece. Steinbeck foi Nobel de Literatura de 1962. Então vimos a Escola de Chicago tem uma percepção da ecologia criminal, né? Da desorganização social, do ambiente. Vimos também aumento populacional, quer dizer, esse aumento populacional desmedido também aumenta a desorganização social. A Escola de Chicago, fundada pelo John Rockefeller, que deu dinheiro para a fundação Então, que se percebe muito o espírito da cidade nessa escola, né? Da teoria da associação diferencial, ela, como trabalha o colarinho branco, ela vai falar então em imitação, né? O Edwin Sutherland, que foi aluno da Universidade de Chicago, da Escola de Chicago, também chamado Teóricos da Ecologia Criminal ou da Desorganização Social, né? Da desorganização social trabalha essa questão de crimes diferenciados que apresentam acentuada semelhança com os criminosos comuns. Então, realmente é uma situação complicada quando se fala em colarinho branco. A teoria da anomia, que tem base no pensamento de Émile Durkheim, foi a terceira teoria vista, o pensamento de Durkheim, e também do Robert Kigmerton, que fala daquelas 5 adaptações sociais, né? Conformismo, ritualismo, evasão, retraimento, inovação e revolução, ou rebelião. Quer dizer, a rebelião seria uma das maneiras também, né, do Sutherland falar na questão das não adaptações sociais. O crime é resultado de um normal funcionamento da sociedade. Vimos na subcultura delinquente, na quarta escola, sociedades complexas, atos praticados por agentes, atos não utilitários, maliciosos, negativistas, na subcultura delinquente, cujo filme trabalha a questão da escola do Albert Cohen, né? Delinquent Boys. O Labeling Approach trabalha essa questão da rotulação, né? Da rotulação, da etiquetagem, ou teoria interacionista, né? Também já é o Labeling Approach de pensamento marxista. E no Brasil resultou na 7.209/84, 9.714/98, penas alternativas, né? Prestação de serviço à comunidade, e a 9.099/95, né? Que no juizado civil, antigamente chamado de pequenas causas. Não há pequena causa, lógico, né? A teoria crítica vai fazer, então, uma crítica a todas essas escolas, também de cariz marxista, dizendo que o determinismo é econômico. É o neorrealismo de esquerda, teoria do direito penal mínimo e pensamento abolicionista. É evidente que alguns criticam essa questão da teoria de cariz marxista, porque ela vai trabalhar justamente com a questão, alguns falam até que os revolucionários seriam os presos, que esses fariam a revolução, né? Essa ideia da revolução, do abolicionismo penal,
direito penal mínimo. Né? Então, nós buscamos uma teoria para tentar explicar, né? Várias teorias sociológicas, biológicas, como Lombroso, Ferri e Garofalo, as sociológicas de Rousseau, né? A teoria funcional do crime, a visão natural, as teorias psicológicas do crime, como Melanie Klein, Freud, Bion, né? Jung, teorias também da imputação objetiva, do Klaus Oxin e Günther Jacobs, constitucional do delito, funcional do crime, inderrogabilidade da pena. Então, há várias teorias tentando explicar. Por isso que a visão é polissêmica, é multifatorial. O crime sempre terá aspectos multifatoriais. O curioso é que o Edwin Sutherland, que viveu de 1883 a 1950, né, em torno de 1924, vai descrever essa questão da sociedade americana, do envolvimento de pessoas com poder associadas ao crime. Lembra do caso do Watergate, né, do presidente Nixon, em que aconteceu lá da vigilância do Partido Democrata, ele é do Partido Republicano Americano, vigia lá nos prédios em Washington, D.C., o Partido Democrata, ele que é republicano. Depois ele acabou renunciando em 1974, né, através de uma carta de renúncia simples, né, uma linha só. Eu renuncio, caro senhor secretário Henry Kissinger, renuncio à presidência dos Estados Unidos e assina. Né? Kissinger está agora com 96 anos. Ele nasceu em 1924. Então, claro que também a questão do próprio o pai do John Kennedy, né? o Joseph Kennedy, né? Que trabalhou muitas vezes com a questão das drogas e do alcoolismo, né? Ganhou muito dinheiro durante a época da lei seca, mas não adiantou esse dinheiro, porque os filhos foram assassinados, 2 filhos assassinados. Mas é evidente que com a proibição do álcool cai principalmente os crimes sexuais. Né? Interessante, agora, recentemente, ele fundou lá na Universidade de Georgetown, que é uma universidade católica, o Joseph, que é o pai do Kennedy, eles eram uma família católica, e acabou, né, tendo uma fundação no Instituto Kennedy de Ética, na Georgetown University, quer dizer, a ética como morada, como cuidar do ser, diz o Michel Foucault. Ética é o cuidar do ser. Né? Interessante. Então, envolvimento da política em crimes de responsabilidade. Né? No Brasil é famoso o sanguessuga, né? O caso dos sanguessugas, das propinas, e principalmente o juiz Nicolau Lalau, né? Que ficou preso um tempão, agora está solto, mas gastava-se muito dinheiro com o Lalau preso, não é verdade? Está com 90 anos agora. Então, o Hermann Mannheim, que escreveu um livro muito bonito chamado Criminologia Comparada, dizia isto, né? Quer dizer, o Edwin Sutherland, fazendo as teorias do Lacassagne e da crime e imitação, uma pessoa imita a outra, e isso, logicamente, que facilita a questão criminal, né? Ele dizia que se houvesse realmente um prêmio Nobel de Criminologia, o Edwin Sutherland seria o primeiro a receber. Seu livro foi traduzido agora recentemente para o português, Crime do Colarinho Branco, né, aos 5 anos atrás, e escreveu também vários outros livros, Princípios de Criminologia, com Donald Cressy, David Luckenbill, mas o Sutherland, né, muito interessante a sua percepção dos crimes associados ao poder. Né? O Erich Fromm, da Escola de Frankfurt, comenta essa questão do ter ou ser, o que eu faço com a minha vida. Né? A universidade é o local do ser, mas há muitas vezes uma ambição humana desmedida. Né? Aquela ideia de quanta terra o homem precisa, que já comentamos com vocês, do Leon Tolstói. Mas o Fromm, da Escola de Frankfurt, vai trabalhar muito essa questão também da visão marxista, né?
nessa teoria do ter ou ser. Mas, e claro que tem ideias também iluministas, né? Na teoria da associação diferencial, nota-se que o PIB americano começa a ter uma ascensão fortíssima, né? Enquanto que o Brasil tem uma economia talvez 10 vezes menor do que a economia americana. O PIB americano chega a 30 bi, enquanto o Brasil chega a 30 trilhões, enquanto o Brasil chega a 3 trilhões. Quer dizer, 10 vezes menor. Imagine isso em 10 anos. Os Estados Unidos chega a 30 trilhões de dólares, o Brasil chega a 30. Cada vez mais tendo uma diferença grande de poder econômico. Mas o que se descobriu foi que o chefe de confiança, a pessoa de confiança da Justiça dos Estados Unidos, o promotor Daugert, o Charles Forbes, diretor do Serviço de Veteranos de Guerra, né? Foi preso por apropriação indébita de fundos do governo. Albert Fall, secretário do Interior, denunciado no Senado por entregar particulares campos petrolíferos do Estado, sendo condenado e preso. Então, indivíduos que estavam ligados ao poder estavam ali associados, né, com toda a questão econômica envolvendo aí, né? E claro que depois, com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, o crack da Bolsa influenciou até aqui no Brasil a questão do café, e com a ascensão do presidente Roosevelt, né, Franklin Delano Roosevelt, houve uma mudança no país. Claro que o americano tem uma visão da teoria basicamente do Keynes, né, economista clássico, em oposição à visão do Marx, que fala que o direito é uma superestrutura, mas isso é contestado também pelo Michel Foucault, que pertencia ao Partido Comunista Francês, mas depois, com essas ideias de ataque, algumas ideias do Marx, acaba caindo na visão do ostracismo. Aliás, o ostracismo, na Grécia Antiga, eles usavam ostras para colocar a questão de eliminar algum indivíduo que pensasse de forma diferente. Então, pegavam as ostras e faziam as votações, o indivíduo ficava 10 anos no ostracismo, fora da percepção do que acontecesse no local dos fatos, né? Então, claro que com o Roosevelt houve uma política diferenciada nos Estados Unidos, e o Sutherland, então, denuncia toda a estrutura de poder econômico das pessoas que tinham poder decisório nos Estados Unidos. No Brasil é interessante perceber a história do país. Com quem? Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. É necessário para o jurista que tenha uma percepção econômica, já que partimos da visão lá do determinismo biológico do Lombroso, caminhamos para uma determinação da percepção também econômica, né? Embora a Escola de Chicago trabalhe muito essa questão, né, com o Roosevelt do New Deal, né? A associação diferencial, então, com a questão do crime do colarinho branco, né? Claro que esse tipo de profissional requer um aprendizado, ele vai aprender, como diz o Gabriel Tardet no seu livro Criminalidade Comparada, quer dizer, um vai ensinando o outro, né? É um comportamento de origem social. Esse comportamento tem a sua origem na sociedade, né? É o prefeito que aprende com o governador ou com o colega dele, né? O governador de estado, como o Eliot Spitzer, que aprendeu com o Greenberg lá em Nova York. O Eliot Spitzer tinha até uma rede de prostituição que ele participava, né? Então, esse conluio. Então, pessoas com poder acabam tendo influência nos outros indivíduos, né? Aliás, há o filme do Anthony Hopkins, Nixon. Vale a pena muito assistir esse filme, principalmente as pessoas ligadas ao direito, porque o Nixon diz para o Kissinger: eu vou falar com o American People, enquanto as pessoas dizem: filho, o American People são os donos do poder econômico, né? Esses que definem o que deve ser feito. Há um outro filme interessante do Anthony Hopkins também, O Reverso de um Crime, recomendo que vocês assistam,
né, os filmes do Anthony Hopkins são todos importantíssimos, né, um grande ator. O marido está tentando matar a esposa está tentando matar o marido, ninguém sabe desse fato. Então, o reverso de um crime com o Anthony Hopkins é muito interessante. Então, sociedade, o que é sociedade? É imitação, né? Um imita o outro. Claro que a lei do cão no presídio, um ensina o outro como é que tem que fazer, né? Há uma imitação. Aquele filme do Kaspar Hauser, que inclusive o Isidoro Blickstein escreveu um livro sobre o Kaspar Hauser, há o filme, O Enigma de Kaspar Hauser, em que o indivíduo ele é colocado no porão de uma casa em que ele não tem como imitar. Então, imagina um ser humano criado no porão, sem alimentação adequada, sem alguém que cuide, ele vai imitar quem? Não há que imitar, fica totalmente assocializado, sem socialização, né? Então, vale a pena ler o livro do professor Isidoro Blickstein, assim como ver o filme, para entender que a sociedade ela é construída a partir da convivência, da imitação de pessoas por pessoas. O que levou o juiz Nicolau a ter esse comportamento, né? Então, é um processo de comunicação, comportamento aprendido. Não é um produto de carga hereditária, como queriam lá o Lombroso e seus correligionários. É um comportamento aprendido, não produto de carga hereditária. É um comportamento criminal. As relações sociais são mais íntimas, em que é ensinado uma técnica de cometimento do delito, com definições favoráveis e desfavoráveis. Essas definições favoráveis à violação da norma superam as definições desfavoráveis. A frequência, a duração, a prioridade e intensidade desse aspecto. Também o conflito cultural e a desorganização social, que leva muitas vezes à produção do delito. Então, processo de comunicação na fabricação do delito, né? Então, lembrar sempre a questão que o crime é aprendido. Como o pessoal dizia, Ricardo Teixeira aprendeu com João Avelange, né? Essa questão toda do envolvimento até no esporte, né? Muitas vezes associado aí, são relações sociais íntimas. Essa técnica de cometimento do delito é aprendida, né? As pessoas aprendem. Há um código para desaprender, para aprender, aliás, o descumprimento de uma norma, né? Então, isso é aprendido, né? Situações, o modelo criminal supera o não criminal. Maltratar animais é crime, claro, né? Por que maltrata os animais? Claro que aí não tem a ver com a questão do colarinho branco, mas a violência, mas é também processo de aprendizagem, né? Com a questão do conflito cultural também, transplantação cultural por antecipação, né? Quando se transplanta uma ideia, alguma coisa que venha sem um conhecimento mais apropriado, né? A própria desorganização social favorecendo, né, essas questões. O Edwin Sutherland também fala das violações da lei antitrust nos Estados Unidos, como as corporações, as companhias que acabam influenciando, né, os políticos, acabam dando aquela lista de Natal, né, presentes de Natal, e acabam envolvendo muitas vezes os indivíduos. Então, esse conceito do colarinho branco é crime cometido no âmbito de uma profissão, por uma pessoa de respeitabilidade e elevado estatuto social. Com consequências gravosas, cometido por pessoas respeitáveis, com elevado estatuto social, no exercício da profissão, violando a confiança. Então, eu espero que vocês acompanhem também nos slides que estão associados aí no PowerPoint, no AVA, que vocês vão acompanhando o que nós estamos falando, né? Então, é o médico, no exercício da profissão, muitas vezes até associado ao político, né? Então, a associação e também alta cifra negra, né? Protegendo as autoridades governamentais na ocultação de certos fatos. Nós sabemos disso. Outra coisa que o Sutherland percebe,
91,7% de reincidentes. As 70% das corporações americanas de 1920 a 1944 não querem pagar os seus impostos, né? Possuem um status social, né, de riqueza, mas o poder econômico fica sempre na visão de pessoas que têm ali um poder econômico maior, tá certo? Então, sempre a relação com uma forma de... Agora, geralmente o colarinho branco eles não são punidos da mesma forma que os crimes contra a pessoa. Há uma certa, até pela sociedade, uma certa benevolência com as pessoas que cometem esse crime. O próprio juiz Nicolau, que está com agora, né, Nicolau dos Santos Neto, né, foi várias vezes, ia para o presídio, voltar para o regime fechado, mas chegaram a gastar para a vigilância da sua casa em São Paulo, né, 500 mil reais por ano para manter os policiais ali com alimentação e com outros fatores. Vocês percebam como é complexa essa questão, não é verdade? De manutenção dos policiais na vigilância. Então, um homem agora que está com 90 anos de idade, hoje 91, ele é de 1928, né? E agora está em prisão domiciliar. Não, acho que está praticamente, foi condenado a mais de 26 anos de prisão por desvio de 169 milhões do Tribunal do Trabalho lá em São Paulo, né? Mas, e aí o pessoal fica com dó, porque realmente é uma pessoa de idade, como é que isso acontece? Mas, né, 500 mil por ano para cuidar da casa do ex-juiz, comprou Lamborghini, apartamento em Miami, não é verdade? Ele mesmo colocou câmeras para vigiar os seus vigias, para saber o que está acontecendo, né? Então, é complexo essa questão, né, quando você entende dessa forma. Mas, de qualquer forma, essa teoria do colarinho branco põe fim às ideias da teoria da escola positiva italiana, do Cesare Lombroso, do Enrico Ferri, seu genro, e do Raffaele Garofalo, né, que trabalha essa questão psicologia criminal, sociologia criminal, antropologia criminal. De forte influência essa teoria no Brasil ainda, quando o Antônio Conselheiro foi morto lá em Canudos, né, pelo grupo dos policiais que mataram, foi retirada a sua cabeça, levada depois para que o Nina Rodrigues, que era um legista lombroso brasileiro, examinasse o seu crânio e constataram depois, já em uma fase já em decomposição, que era um crânio normal, né? Mas sempre esse aspecto tentando incriminar, assim como o Lampião e Maria Bonita foram todos examinados, né, quanto ao aspecto morfológico. Então a influência ainda é complexa, né? Não só pessoas com boa situação econômica e socialmente integradas, que o do colarinho branco também tem essa percepção. É a questão do sucesso, né? A pessoa tem que ter sucesso, né? O professor Goffredo Teles Júnior dizia sempre, né, do direito como a arte da convivência, como é importante o conviver, e claro que na convivência isso pode ser aprendido também, né? Ele dizia, para os vaidosos que só querem elogios, os outros são sempre admiradores. Então lembrar que o crime de colarinho branco pode vitimar milhares de pessoas, assim sendo, seria melhor prevenir o mal, dando importância à prevenção e aplicando penas mais rígidas aos que cometem a inflação, pela miséria que acaba provocando, pela falta de... Vocês estão vendo a questão do saneamento básico, da mínima condição de vivência, de uma habitação, né? As pessoas se alimentando nos lixões, isso afeta as comunidades carentes indiretamente, né? É o chamado também delito de chevalier, ou delito dos cavalheiros, que não são muitas vezes percebidos, né? Então, em sociedade, na visão deles, é imitação, tá certo? Uma pessoa imita o outro, né? Vários políticos, Paulo Maluf colocando essa questão também, né,
da imitação, das fraudes, né? E agora, curioso, né? E fala também da questão da pavloviana, do Pavlov, né? Reflexo. Assim como o cachorro, na hora que você vai levar o Pavlov, ele percebeu que o cachorro com um tubo no estômago, ele percebe que a secreção bastava mostrar o alimento que ele secretava e você colhia suco gástrico. Então, imitação. Quer dizer, imita, aprende com o outro, então, sociedade de imitação. Agora, curioso nessa escola, e claro, tem um estímulo do reforço, né? Da propina, das questões da divisão econômica, né? Então, também fala muito dessa questão da imitação, né? Agora, lembrem também que as questões ligadas, muitas vezes a pessoa, você não acha uma pessoa que cometa, que está no meio e não comete o crime, não é verdade? A pessoa está lá, mas não, embora tenha nascido em condições mais precárias, não comete o delito, né? Outra coisa, a violência, a própria televisão favorece a violência. Muitas vezes você está assistindo um programa e não percebe mais a violência que a televisão promove, os meios de comunicação, né? O próprio Zaffaroni comenta muito isso, na capacidade reprodutora da violência pelos meios de comunicação de massa, né? Prestando às vezes até um desserviço. As novelas, né? As questões das próprias do cinema também, favorecendo aí, né? Não percebendo os fatores psicológicos e sociais da criminalidade, muitas vezes distorcida. O delinquente sendo pintado de uma forma atraente, como se fosse um herói. Nas favelas, muitas vezes acontece isso, né? Ele acaba sendo até uma tentativa de imitação, né? Mas a crítica, geralmente, é essa questão da frustração com relação a tentar explicar somente dessa forma econômica. Mas é interessante a ideia de imitação, né? Fila de compra de carros caríssimos, né? Como agora Rolls-Royce de 36 milhões, Bugatti de 54 milhões. Quer dizer, há muitas vezes um incentivo a essa questão também né? Do consumismo desnecessário. Então, as teorias que criticam o colarinho branco muitas vezes mostram essa desconsideração dos fatores individuais da personalidade ocultos e até inconscientes desses processos psicossociais do cometimento do crime. Porque alguém que convive com o modelo criminoso não adere obrigatoriamente a ele. Conhecemos muitos políticos honestos, né? Muitas pessoas que trabalham, né? Mas quando você vê a injustiça social em Paraisópolis, com aquelas mansões ao lado, né? Você vê que é uma injustiça complicada. A própria questão da favela, né? Que nasce da planta da faveleira, lá, como já falei para vocês, dos sertões. Então, a própria questão da diferenciação econômica. Então, há um determinismo também ligado à questão também psicológica. Então, é interessante pensar também, né, porque alguns, embora vivem em ambientes desfavoráveis, não aderem ao modelo criminoso. Não há aderência obrigatória. Por que isso acontece? Essa teoria não resulta eficaz para explicar a conduta individual dos agentes. É sempre interessante lembrar também os aspectos individuais e psicológicos. Veja lá alguns exemplos, como Nelson Mandela, que ficou preso 27 anos, sai da prisão e propõe uma pacificação, né? Sofreu a questão do apartheid lá na África do Sul, e uma pessoa invejável, né? Tem a visão também individual, né? Então, sempre levar em conta as questões ligadas ao aspecto individual do crime. Então, essa escola tenta mostrar esta questão da criminalidade dos poderosos, pessoas que, sob influência de um determinado poder, por imitação, acabam cometendo esses delitos. Tá certo? Então, com isso, nós encerramos a criminalidade do colarinho branco. Lembrem, é White Collar Crime. Tá certo? Associação com os crimes do colarinho branco, mostrando profissionais
que tinham certa repercussão social e favorecendo o cometimento do crime. Crime é imitação. A visão da escola do colarinho branco, da associação diferencial. Então, um imita o outro, né? Quer dizer, o empregado imita o patrão, o filho imita o pai, o aluno imita o professor. Então, na visão do Gabriel Tardet, escola do Alexandre Lacassagne, crime seria, então, imitação. Lembre que Gabriel Tardet e a escola de Lyon estão já oponentes ao modelo proposto pelo Lombroso, né? Já vai contra a visão lombrosiana. Então, o crime do colarinho branco tem características da imitação, né? Vai trabalhar com a pessoa, não faça isso, você pode receber uma propina, receber um dinheiro, os 5%, né? Que a pessoa recebe, o político às vezes recebe, a questão da propina, isso acaba aguçando uma sociedade cada vez mais injusta, né? Esse modelo não pode ser explicado somente pelo atavismo. Mas lembre que o colarinho branco também está relacionado a questões de aprendizagem e de imitação, né? Quando o indivíduo... Agora, não se explica por que alguns que estão convivendo em locais de dificuldade não imitam seus chefes, criando uma postura diferente, tá bem? Então, com isso, nós encerramos o colarinho branco e vamos depois falar da teoria crítica, né, que é a escola mais moderna, que vai falar uma crítica a todas essas escolas, propondo uma visão diferenciada. Evidente que sempre é importante o debate, né? Algumas propostas de escolas criminais, principalmente as escolas ligadas ao Marx, falam em denúncia, né? Denuncie, e não participe dos debates. Importantíssimo o debate, né? O debate é fundamental para entendermos a sociedade, para podermos perceber essa sociedade de uma forma polissêmica. O crime sempre tem visões multifatoriais. Claro que a justiça social favorece esse tipo de comportamento e a ganância também. A ambição da ganância favorece muito essa questão desmedida. Lembrar sempre Tolstói, de quanta terra o homem precisa. Se Tolstói levantou lá, né, a sua voz contra Lombroso, lembrar também que essa questão da criminalidade dos poderosos tem que ser combatida, tá bem? Muito obrigado, até logo.